Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite de estar na presença do Senhor? Aleluia. O pastor já orou, né? Pedi para vocês abrirem a Bíblia em Lucas 18, ou Lucas 15, 8. Aleluia. Fala da parábola da dracma perdida. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu nome. Toda a honra, toda a glória a ti, Pai. Toda ação das trevas paralisada neste momento, Senhor, porque tu és o Senhor deste lugar. Amém, igreja? Palavra do Senhor. Lucas 15, 8. Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui. E essa parábola, ela é tremenda, né? A gente ora muito, busca muito nessa palavra da dracma perdida. Porque ela começa com uma pergunta, né? O Senhor, ele faz uma pergunta: e qual é a mulher? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não para tudo, vai varrer a casa, vai acender a candeia para procurar? E quando ele faz essa pergunta, qual é a mulher? Isso quer dizer, todas teriam que fazer isso. Todas. A que não faz é insana, a que não faz, ela não está agindo no seu devido tempo, no seu devido lugar. Porque a pergunta de Jesus, ele fala, é aquilo que ele entregou. É aquilo que foi entregue para nós, foram 10 dracmas. Só que muitas das vezes nós colocamos como? Ah, ficou 9. O mundo quer nos entulhar isso. A sociedade quer dizer para nós que nós temos 9. Deixa essa que se perdeu. Deixa essa para lá, eu tenho 9 ainda. E a tendência é a gente deixar aquela para trás. A tendência é a gente começar a andar com aqueles que têm menos ainda, para que nós começamos a nos sentir bem. Porque quando você perde algo, a primeira coisa que vem é a tristeza, é o choro. Mas se você não fizer como essa mulher, você não acender a luz aqui, ó, para clarear, se você não buscar, você acaba se acostumando com aquilo que você perdeu. Só que aquilo que nós perdemos, a palavra fala que ela perdeu dentro de casa. É tão sério que é dentro de casa, não é a casa física. É essa casa aqui. Nós acostumamos a perder. Nós nos colocamos como que aquilo não vai fazer falta. Só que a palavra fala. Eu vou ler aqui para vocês, é tão sério, gente. Essa palavra, ela é tão ministradora aos nossos corações, quando nós entendemos que a casa precisa ser varrida. É tão sobrenatural e curador, quando você entende que a casa precisa ser varrida. Aquilo que você perdeu aqui. Você não perdeu na rua, você não perdeu dentro da igreja, você perdeu aqui. Nós acostumamos a perder e dizer que está tudo bem. Não está bem. Porque você se acostuma a andar com mais perdedores. Por quê? Porque se aquele tem 5 e não está incomodado, eu tenho 9. Eu tenho 9. Eu ainda tenho 9, então eu estou bem. E aí você não consegue andar na plenitude de Deus. Você começa a andar com aqueles que têm 8, que têm 5. Você começa a entrar num padrão do mundo. Um padrão que diz, não vai fazer falta. Não faz mal. Você consegue outra coisa melhor. Mas a palavra não diz isso. A palavra do Senhor, quando Jesus dá esse exemplo, ele fala, qual a mulher? É como se ele se indignasse. Não existe uma mulher que vai perder uma dracma e vai ficar por isso mesmo. Não existe, não pode existir. Ela vai varrer, ela vai acender. Ela vai acender a luz. E o que a palavra fala? Você não vai achar nada no escuro. Quando fala de acender a candeia e pôr no alto, é para clarear. É para que você entenda que ali está perdido, aqui está perdido. Acende. O Espírito Santo não vai falar para você procurar no escuro, não.
Uma vez a pastora me deu um pito, que ela falou, você está pondo a mão nas coisas no escuro. Eu vi um choque, falei, como? Tá, você não está vendo que está tudo no escuro, como é que você vai pôr a mão nas coisas no escuro? Deixa o Espírito Santo clarear, tem que estar claro o que está acontecendo, onde está a sujeira, onde está... E eu levei aquele susto, e é verdade. Porque você não acha nada no escuro. E você sabe qual é a desculpa que a gente dá? Eu já procurei, eu já fiz de tudo. Eu já lutei pelo meu casamento, eu já perdoei uma vez, eu já perdoei duas. Ah, mas o meu filho eu já fiz. A gente começa a dar porque a gente está no escuro. Ninguém acha aquilo que está perdido no escuro. Você precisa acender a candeia. Você precisa colocar no alto. Porque quando você consegue enxergar onde está cada coisa. Até um pelinho que tem aqui embaixo, ó, eu consigo ver. Porque a luz está no alto. Mas aonde que entra, né? Porque quando a gente acende a luz, a gente começa a enxergar a sujeira. Quando a gente acende a luz, a gente começa a olhar a bagunça. A gente começa a ver aonde que não foi limpo, aonde que acumulou coisa. A gente começa a ver aonde que as coisas estão erradas dentro de casa. E muitas das vezes a gente não quer ver. Muitas das vezes a gente prefere apagar a luz e continuar da maneira que nós estamos. Muitas vezes nós colocamos tudo que Deus deu para nós no escuro. Tudo que o Senhor entregou para nós colocamos no escuro. E nós não achamos mais, porque a gente não quer acender. A gente não quer a claridade. Por quê? Porque aquilo vai nos incomodar. Porque é dentro de casa, não é fora. Quando é dentro de casa, é ruim demais. Você olhar onde você deixou lá. Aonde foi que você não perdoou? Aonde foi que você não voltou lá atrás? Aonde foi que você deixou aquilo acumular? Por que que nós perdemos as coisas dentro de casa? Porque é confortável. Eu me sinto confortável em ser grossa. Eu me sinto confortável em falar uma palavra mais ríspida. Eu me sinto confortável em não dar atenção. Eu estou cansada depois. Eu me sinto confortável em não orar. Porque na igreja eu oro. Porque se eu tiver com as minhas irmãs, eu faço. Mas dentro da casa, você acumula sujeira. E quando fala aqui da dracma, ela foi perdida dentro de casa. A perca em casa, nós perdemos aquilo que Deus confiou em nós. Nós nascemos com todos os atributos para viver a plenitude da verdade de Deus nesse tempo. Nós nascemos com tudo que é necessário para enfrentar os problemas, as dificuldades, para enfrentar o mundo do jeito que ele está. Se você nasceu nesse tempo, nessa época, se você está dentro dessa igreja, se você tem essa família, é porque o Senhor deu tudo o que você precisava para esse tempo, para essa época, para essa igreja, para essa família. Só que nós perdemos ao longo do caminho. Nós vamos perdendo e vamos nos acostumando a perder. Daqui a pouco é a igreja que não presta. Daqui a pouco é o pastor, daqui a pouco é seu líder. É o seu marido que não tem o valor que você queria, é a sua mulher que você vai deixando para trás. São os seus filhos e você vai deixando para trás. Só que a palavra fala que quando o noivo vier, ele não vai se preocupar em outra coisa, a não ser te pedir aquilo que ele te deu. Ele não vai te pedir as 9 dracmas. Ele não vai olhar para você e vai falar assim, você tem 8, tá bom. Ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva adornada, uma noiva limpa à espera dele. A palavra fala que o Senhor, Ele quer que nós vivemos a totalidade do poder dele nessa terra. Não é pela metade. Nós não conseguimos ser eficazes naquilo que fazemos. Nós não conseguimos ser eficazes naquilo que o Senhor nos colocou nessa terra para fazer. Porque nós perdemos a totalidade de Jesus nas nossas vidas. Nós acabamos substituindo por uma desculpa. Nós temos desculpa para tudo. Nós criamos leis para tudo. O ser humano cria lei para tudo. Ele consegue. Só que a palavra de Deus fala, eu te dei 10 dracmas. A palavra de Deus ela é tão poderosa, como eu falei, você não consegue achar nada no escuro. E se você clarear, você vai ver o que você não quer. Você vai ter trabalho.
Você vai ter que se submeter àquilo. Você vai ter que reconhecer que você deixou aquele lixo. Você vai ter que reconhecer que você deixou aquela situação acontecer. Você vai ter que reconhecer que você deixou aquilo crescer, aquele fermento dentro de você. Você tem que reconhecer que você não conseguiu perdoar. Você tem que reconhecer que você realmente não deu conta de fazer. Mas também tudo eu. Todas as vezes que nós vamos viver o que a palavra diz, tem que ser na totalidade. A totalidade de Deus nas nossas vidas. Essa mulher, ela entendia isso. Eu anotei aqui, que eu fui estudar, eu fui pesquisar, e a palavra, o estudo falava assim: a dracma é uma moeda grega, equivalente a um dia de trabalho. Era costume naquela época uma mulher receber um dote de casamento, composto por 10 dracmas. Algo importante como uma aliança de casamento na nossa cultura agora, nessa época. As mulheres costumavam usar um enfeite de cabelo com um tecido com as dracmas penduradas moeda, que aqueles enfeites demonstravam que essa mulher era casada. Elas usavam na cabeça, elas usavam no pescoço, e por onde ela passava com isso, ela era reconhecida. Essa mulher é casada, essa mulher é fiel, essa mulher é cuidadosa, essa mulher está adornada. Aquilo representava ali que ela era uma mulher abençoada por Deus, uma mulher que honrava o esposo. E aquela mulher representava a fidelidade dela com o seu esposo. Perder uma das dracmas demonstrava falta de cuidado, de respeito e infidelidade. Essa mulher, ela entendeu isso. O que ela fez? Ela falou: eu preciso achar, eu vou desonrar o meu esposo. Eu vou desonrar, eu vou ser infiel, todo mundo vai ver que eu fui infiel, que eu fui descuidada, que eu desrespeitei aquilo que o Senhor confiou. E ela foi buscar, ela foi clarear, ela foi varrer. E a palavra fala que ela fez festa quando ela achou. Mas o que nós fazemos na época de hoje? Nós perdemos, buscamos alegria em outras coisas, buscamos a satisfação em outras coisas, para não admitir que nós perdemos e estamos sendo infiéis com aquilo que o Senhor nos entregou. A palavra infiel é dura, né? A palavra infiel, você fala: eu não sou infiel. Somos infiéis. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele continua fiel conosco. Quando nós perdemos algo, que nem essa mulher, ela entendeu, ela não queria que o seu esposo se sentisse desonrado. Nós não somos o que somos nessa época porque merecemos, o que podemos, mas porque nós sabemos que aquele que vem nos buscar, Ele é fiel. E nele nós conseguimos ser fiel. Em Jesus nós conseguimos ser fiel. Em Jesus nós conseguimos limpar a nossa casa, achar a nossa dracma. Hoje parece que você não vai achar. Parece que, gente, isso é o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos varrendo. Quando a palavra fala que ela fez festa, por que hoje, gente, muitas igrejas, muitos ministérios estão promovendo festas? Porque quem vai se preocupar com a bagunça se você está alegre, se você está festejando? Só que dentro da sua casa, é dentro da sua casa que você se perde. É dentro da sua casa espiritual que você se perde. Aquilo que você não consegue clarear, aquilo que você não pede ao Espírito Santo de Deus para clarear, aquilo que nós usamos como moleta para sermos mancos, aquilo que o Senhor nos entregou e nós falamos assim: depois eu faço, todo mundo faz desse jeito, mas fulano age assim, porque ele já deve estar com 5 dracmas e ele não procurou nenhuma. Mas o noivo, ele não vem buscar 5. O noivo, ele não vem. Perder uma dracma, ela significa modificar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós modificamos o propósito de Deus? Nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos superar. Nós não conseguimos, de maneira alguma, ultrapassar uma fase. Porque foi modificado tudo à nossa volta. Porque nós aceitamos que aquela dracma continue perdida. Isso não é uma palavra de derrota, não, gente. Porque a palavra fala que ela procurou, ela varreu,
Se ela varreu, ela limpou. Talvez o diabo devia estar pensando, está derrotada lá, ó. Eu arranquei dela o ministério, eu arranquei dela o marido, eu arranquei dela o filho, eu arranquei dela. Está derrotada, mas ela está varrendo. Quando a gente está limpando a casa, a gente fica lá dentro. A bagunça está lá porque a gente está varrendo. Se hoje está bagunçada, é porque você está limpando, você está organizando, você está tirando aquilo que faz tempo que você não mexia. Quando a gente vem à luz da palavra, quando a candeia se acende, o que a gente entende? Nossa, eu ainda não estou vivendo a plenitude de Deus no meu casamento. Eu ainda não estou honrando meu esposo como devo. Eu ainda não estou cuidando como eu cuido, como eu deveria. Eu ainda não estou fazendo o que eu deveria fazer. Só que é mais fácil você deixar para lá. Porque a palavra fala que ela só chamou as amigas no final. Tem coisa que é você. É dentro de você. Tem coisas que qualquer outra pode tentar fazer, mas é dentro da sua casa. É dentro daquilo que você deixou criar. É dentro daquilo que você, gente. Essa mulher, por ela entender o valor dessa dracma, ela se alegrou muito no Senhor. Ela festejou muito no Senhor. Ela chamou as amigas. E agora você imagina, se depois a amiga também perdeu a dracma. Ela deve ter falado, eu achei, amiga. Eu vasculhei, eu procurei, eu tirei. E aí, acontece com você quando você faz uma faxina? Você acha coisa que você nem estava procurando, né? Aquela paixão pelo marido estava ali guardada. Aquele coração quebrantado estava ali, mas você nem sabia que você tinha mais. A emoção, o sentimento que já estava apagado, você começa a varrer, você começa a limpar e você começa a perceber que existe sim. Só que ela estava encoberta por uma poeira, ela estava encoberta por um lençol fora do lugar, ela estava encoberta pela bagunça que a gente deixou. Então, quando você começa a varrer a casa, você começa a achar coisas que nem você lembrava mais. Quantas vezes achamos brinco, achamos lápis de cor das crianças, achamos meia, aquele pé de meia que você só estava um, cadê o outro? Você não faz uma faxina, você acha. Coisas que você não lembrava mais. Coisas que já estava morto, aparentemente morto dentro de você. Mas quando você pega a luz, coloca no centro da sua vida, quando você coloca a luz do Espírito Santo de Deus e diz, Senhor, essa casa é sua. Essa casa é sua. Não tem sujeira, não tem demônio, não tem situação, não tem situação que te impeça de viver a plenitude de Deus. E a alegria vem, o regozijo vem, a fidelidade volta, a alegria volta, a palavra flui de você. Mas primeiro você precisa varrer. Deixa o diabo pensar que você não está fazendo nada. Deixa ele pensar, está todo mundo fazendo barulho, fazendo festa, mas você está varrendo. Continua a varrer. Você está limpando, continua a limpar. Porque o Senhor, Ele não habita em nada sujo, em nada impuro. A palavra fala que Ele não tem parte nenhuma com a sujeira. Ele não vai se manifestar em você enquanto você está com uma dracma escondida debaixo de alguma sujeira. Quando a gente perde alguma coisa na rua, minha mãe esses dias foi votar e ela achou que tinha perdido a chave. Minha mãe na mesma hora, ela achou, não, como que eu vou entrar em casa? Voltou na escola onde ela volta. O cara falou, não está aqui. Ela saiu fazendo o caminho que ela tinha feito, e andando devagarinho, olhando para o chão, procurando. Ela fez o caminho todo, cada matinho ela vasculhava, porque ela perdeu na rua. Então você fala, caramba, está na rua, eu tenho que ir lá, como é que eu vou fazer? Agora, quando você perde dentro de casa, sabe que você fala, amanhã eu vejo, amanhã eu perdoo, amanhã eu converso, amanhã eu vou lá, amanhã eu faço, amanhã eu vou pensar no que eu vou fazer, porque está dentro de casa. Então você está confortável. Por que que as casas são destruídas? Porque o inimigo, ele não vai vir aqui. Embora ele tente roubar a adoração, embora ele queira que o culto seja para ele, mas é lá dentro da sua casa que você vai dar legalidade. Que você vai achar que pode fazer tudo que aqui você não faz. Aqui você não desrespeita, aqui você não grita, aqui você fala com o seu filho manso. Aqui a gente faz as coisas
para que as pessoas vejam a maneira como elas pensam que nós somos, mas dentro de casa, o Senhor nos mostra, dentro da nossa casa, que Ele mostra quem nós somos. É dentro da nossa casa que é demonstrado aonde precisa ser limpo. Quando eu falo casa espiritual, casa física também, mas a casa espiritual. Porque aquilo que não foi limpo em você, você não vai limpar no seu filho. Aquilo que você não for limpo, aquilo que você não entender, você não vai conseguir fazer ele entender. Aquilo que você não vencer, ele não vai vencer. Aquilo que você não dominar, a palavra do Senhor fala que Ele nos colocou na terra para dominar sobre todos os animais, que toda as plantação serviria para nosso alimento. Mas se você olhar, a gente não conhece nem um terço daquilo que a gente pode se alimentar. Sabe por quê? Porque é tão fácil comer um frango, né? É tão fácil você já comprar o peito de frango. É tão fácil a gente buscar aquilo que é prático. E a gente deixa despercebido, a gente não conhece aquilo que pode ter tanto proveito. Todas as coisas dentro de casa, nós abrimos uma legalidade de preguiça, inconstância. Nós colocamos dificuldade naquilo que o Senhor falou, filha, está aí, ó, domina. Eu já despojei todo o principado, toda a potestade, eu já envergonhei eles, você é livre, se manifesta na liberdade. Confessa o seu pecado, porque você é livre para confessar. Se eu não te condeno, quem vai te condenar? Se eu não te aponto, eu não te acuso, quem é que vai te acusar? Aí você olha para o seu orgulho, a sujeirinha que está lá, ó, encobrindo a dracma. Aí você olha, mas o que vão pensar de mim? Só que aí, se você perdeu uma, o propósito de Deus já foi modificado. Se a palavra fala que o casamento é eterno, o casamento começa a não ser eterno. Se a palavra fala que nossos filhos são herança do Senhor, eles passam a não ser mais herança. O mundo começa a acolher eles. Se a palavra fala que Ele já entregou todas as armas espirituais para que nós venhamos guerrear nas regiões celestes, a gente começa a guerrear uma com a outra. A gente começa a guerrear um com o outro. A gente começa a fazer aquilo que é visível. Porque o resto está no escuro. De alguma forma, eu vou precisar me manifestar. O propósito foi quebrado na minha vida. Mas eu entendi que Jesus existe. Eu entendi que Ele está acima de todas as coisas. Então, eu quero estar com esse Jesus. Mas a minha casa, eu quero guardar aquilo. E a dracma se perde dentro dessa casa. Gente, a palavra do Senhor ela é tão poderosa que aqui é o Senhor ensinando. Quando o noivo chegar para nos buscar, nós não vamos poder ter nada pela metade. E a palavra fala que Ele vai vir sem avisar, como um ladrão, de madrugada. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar com a nossa candeia, com as nossas lamparinas cheias de azeite. Só que nós, em vez de enchê-las de azeite, a gente pede para o amigo. A gente pede para a amiga. Ora por mim, faz por mim. Você não sabe o problema que eu estou passando. Não sabemos mesmo. Não existe problema maior ou menor, existe problema. Mas também não existe pecado maior ou menor, existe pecado. E aquilo que está em oculto, aquilo que é pecado, o Senhor não se manifesta. Senão essa mulher, ela teria falado, eu vou conseguir outra. Depois eu ganho, depois eu peço com a minha amiga. Se meu marido chegar, eu posso pegar com ela depois. Não, ela entendia. Ela entendia que aquela moeda era uma aliança que ela tinha com o esposo dela. Era o que representava a fidelidade dela. O que representa a nossa fidelidade com Deus? A verdade dele sobre as nossas vidas. A palavra dele sobre as nossas vidas. Não existe um formato para nossas vidas que não se encaixe na palavra. Se o formato que nós estamos vivendo não se encaixa na palavra, eu até anotei algo aqui, estudando, que nós precisamos voltar no lugar secreto em Deus, buscar, depender de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, amar a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a santidade, gente, é a palavra de ordem. A nossa estrutura, ela foi formada para depender de Deus.
para depender da palavra de Deus, que é o firme fundamento. Não tem outro. Não tem como deixarmos encoberto aquilo que foi entregue a nós. O Senhor entregou a cada um de nós. Ele fala que antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele já conhece aquilo que vamos falar. Ele fala que antes mesmo de sermos uniformes dentro do ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito cada dia das nossas vidas. Que dúvida nós podemos ter? Você acha que Ele escreveu algum dia mal para a sua vida? Ai, mas eu estou vivendo um dia mal, porque o propósito dele foi quebrado quando você perdeu uma dracma. O propósito de Deus na sua vida foi modificado quando você perdeu aquela dracma. Mas você deixou para lá. Mas você não sabe como eu sofro. Como eu tento fazer, eu não consigo, parece que eu estou presa, parece que eu estou ali. Porque algo não foi varrido. Algo não foi limpo. Algo você não conseguiu enxergar, porque você não pediu para o Espírito Santo clarear a sua casa e te mostrar. E às vezes, quando nós estamos no escuro, tudo é mais difícil. Mas eu sei que eu estou fazendo, eu estou procurando, eu estou cuidando, mas você está no escuro. No escuro você pode pegar nos bichos, no escuro os bichos podem te atacar. No escuro você pode pisar em falso, pode torcer o pé. No escuro você está à mercê das trevas. E a palavra fala que Ele já nos tirou das trevas e nos trouxe para a gloriosa luz. A palavra fala que Ele já nos transportou do mundo das trevas para a luz dEle. A palavra de Deus, ela não nos acusa em nada. A palavra de Deus, ela não nos coloca num cativeiro. Pelo contrário, ela nos liberta de quem nós somos no mundo que busca de nós uma modificação de propósito. Porque se Ele conseguir modificar o propósito na sua vida, Ele muda da sua geração. Se o propósito da sua vida for mudado, você muda uma geração inteira. Como a Zeni pregou, aquilo que você escolhe para você. Se você escolher apagar a luz, sua geração inteira vai para o escuro. Você tem uma responsabilidade de viver aquilo que o Senhor deu para nós. Cada um de nós recebemos. Nós colocamos em prática aquilo que Deus deu para nós. Nós não criamos nada. Nós não somos capazes de se sujeitar a outro. Nós não somos capazes de confessar pecado se nós não estivermos em Cristo. Então todas as coisas são nele. Todas as coisas nós vamos buscar nele. Por mais dificuldade que você esteja entregando hoje, acende a candeia, põe no alto. Talvez você deve estar pensando assim, nossa, ela deve viver a plenitude. Não, eu estou varrendo minha casa. Eu peço ajuda para o meu genro todo dia. Já ora por mim, genro. Para minhas filhas. Porque eu estou varrendo a minha casa, porque aquilo que Satanás quer roubar de mim, eu não permito. Ele que já perdeu. Ele já perdeu lá.
Não existe trevas que possa vencer o Senhor, não tem. A palavra fala, eu já despojei, eu já envergonhei. Sabe o que é se envergonhar? Sabe o que é você despojar? É você vencer uma batalha e arrancar tudo. Você não vai deixar ele com nada, ele não tem mais nada para usar contra você. Ele não tem mais nada para te acusar, ele perdeu. Você vive da plenitude de Deus. A plenitude de Deus que vai te limpar, que vai te corrigir é todos os dias. Todos os dias você falando, Senhor, eu estou perdendo a dracma, está soltando. Eu deixei cair, eu escutei o barulho, mas eu não consigo achar. Quantas vezes você escuta barulho daquilo que vai acontecer na sua casa? Quantas vezes você derruba uma moeda? Ela sai fazendo barulho, clicando no chão, e você vasculha e não acha, gente. Daqui a pouco você não está nem aí, a moeda está ali olhando para você. Só que aí nesse período que você não achou ela, você já se irritou, já se estressou, você já deixou de fazer o que você ia fazer com essa moeda. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha assim, te atrapalhando, te embaraçando. Porque ele não consegue mais tocar em você. Se você acha que o diabo está tocando em você, é mentira. Ele não pode mais tocar em você, ele vai manipular o que está à sua volta para te prejudicar. Ele vai manipular aquilo que você vai dar lugar, uma preguiça, um sono, uma mentira, uma internet. Ele vai usar isso contra você. Uma incredulidade, uma falta de fé. Ele não vai usar, ele não vai conseguir te tocar, não. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo